Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vai trocar uma ideia sobre o relatório trimestral que saiu no Bresco. A gente sabe que esse fundo ele faz aquele relatório estilo lâmina, né? Todo mês, e de 3 em 3 meses ele solta esse relatório trimestral, o que é bem interessante, é bem mais completão. Dá pra gente conhecer um pouco melhor os imóveis aí do fundo. Então, sempre que tem, eu vou trazer aí para vocês, beleza? Aqui ele dá uma recapitulada de alguns dos pontos que aconteceram no trimestre. Já comentamos sobre isso tudo. Eu vou passar de forma um pouquinho mais rápida. Foi aí a rescisão da B2W, né? No imóvel de Resende, vai ficar totalmente vago. O imóvel que tem uma localização não tão interessante assim. Vamos ver se o fundo vai conseguir se ajeitar isso aí. Já no Bresco Itupeva, teve essa alocação com a West Rock, então saiu o Copercaga, entrou aí o West Rock. Ah, enfim, obras no Whirlpool tá andando, né? A gente já comentou sobre isso também. Aqui um pouco do resultado do fundo, né? Então ele traz para a gente aqui o total de receitas, as despesas, que ficaram aí um pouco altas, até porque tem alavancagem e tal, mas de fato ficaram altas. Lucro caixa de 32, praticamente 33 milhões, seguraram um pouquinho da distribuição, distribuíram 30 milhões, né, que dá aí 68 centavos por cota. Aqui na DRE consolidada, a gente consegue ver que o fundo no ano distribuiu um pouquinho menos dos 95%, já tem um caldinho aí para bater os 95% de distribuição, né? Aqui um pouco da evolução do caixa do fundo, então a gente consegue ver no início do trimestre o lucro e os gastos, né, benfeitoria, Whirlpool, Bradesco Bahia, expansão, amortização do CRI, outros gastos e os rendimentos distribuídos. No final, no frigir dos ovos, o fundo vai para um caixa aí de 33 milhões, né? Gastou um pouquinho. Questão de rentabilidade, tal, não tem muito o que ficar falando, né, pessoal? O fundo, nos últimos dias aí, ele deu uma acordada boa, isso foi bom, né? A cota deu uma subida. Aqui um pouco da variação de rendimento desde o IPO, como que subiu, né? Subiu 25%. O rendimento desse fundo veio subindo aí nos últimos meses, né? Liquidez é boa, o número de cotistas não para de crescer, tá, bateu a marca aí de 100 mil cotistas. Alguns destaques, 11 propriedades, 446 mil metros quadrados de BL, então meio HGLG, tem 6% aí de potencial de expansão. Sem vacância, 28% de contratos atípicos e 40% do fundo, mais da receita, né, do fundo, na região de São Paulo, cidade de São Paulo. Isso é muito importante, é a área que dificilmente fica vaga. Aqui um pouco do portfólio atual, as carteiras de clientes, né? O nível de inquilinos muito bom, inquilinos aí de alto nível, isso é bem legal de ter. Esse fundo é um que tem uma das melhores carteiras de clientes é desse fundo aí, né? E ele coloca, ó, 74% das propriedades são last mile, propriedades essas que dificilmente também ficam vagas. É um foco bem grande em e-commerce e varejo. A gente consegue ver 60% do fundo. O risco de dos inquilinos é muito bom, até porque a gente vê aqui o nível da turma, né? E as propriedades também são de altíssimo nível. Composição de receita por cliente, tem aí uma dependênciazinha do GPA, mas no restante ele é bem diversificado. Tipologia dos contratos, um terço são contratos atípicos, o restante é contrato típico, e o vencimento dos contratos, cara, ano que vem vai ser um ano de um leve, digamos assim, leve estresse, entre aspas, né? 17% da receita vencendo, vamos ver como é que vai acontecer nos próximos meses. Aqui um pouco ele fala parâmetros de avaliação, né? Localização. O ponto principal, resumindo isso tudo aqui, é qualidade. Foquem na qualidade. Esse fundo ele é muito voltado à qualidade, alto padrão construtivo e tudo. Ele não é muito um fundo, como a gente já sabe, é muito voltado, não é voltado ao yield, né? Ele é voltado à qualidade. O foco dele é uma qualidade assim extrema. Aqui mais algumas informações, o ticker, quantidade de cotas, taxa de gestão, que é uma taxa boa, porém a taxa de performance é uma taxinha sem vergonha, né? A taxa de performance aqui não deveria nem existir. E aqui ele começa a falar um pouco dos imóveis. No relatório, né, pessoal, a gente não tem muito
Um overview legal dos imóveis e aqui a gente tem, né? Então, primeiro galpão aqui do Pão de Açúcar, a 16 quilômetros do centro de São Paulo, perto de várias rodovias importantes de São Paulo, Rodanel, Castelo Branco, Bandeirantes, etc. Uma puta localização. Características do imóvel a gente consegue ver. Não tem tanto potencial de expansão assim, né? Ah, ó, last mile, pé direito de 12,5 metros, passado do piso, área refrigerada, as novas, questão de previsão para o cross-docking, modulável, enfim. Piso elevado laser, é o nível de galpão do Briscoe. Aqui também, outro last mile, 20 quilômetros do centro de São Paulo, também com a localização muito boa de todas as rodovias aí importantes. Um centro de distribuição. Esse já tem um potencial de expansão legal, né? A BL de 35 mil metros quadrados, terreno de 100 mil. Então tem aí um acréscimo legal para ser feito no futuro. Utilização das operações aí, ó. Last mile, PGR de 13 metros, previsão de cross-docking e tudo mais. Piso nivelado a laser. Tudo padrão Briscoe, né? O Irpol São Paulo também, last mile, 16 quilômetros do centro. Contrato atípico. Sem distribuição e escritório, né? Enfim, alto padrão construtivo. Tem esse Briscoe, o Embu, 27 quilômetros de São Paulo, já não é tão last mile assim, né? Já não é tão last mile, já é um centro de distribuição. E também aqui as informações sobre o imóvel. Também tem um potencial de expansão legal, olha só. A BL 7.500 metros quadrados, terreno de 31 mil, então dá para praticamente triplicar esse imóvel aí. Temos esse aqui da Natura, em Itupeva, já fica mais longe de São Paulo, né? 80 quilômetros de São Paulo, 52 quilômetros de Campinas. É um centro de distribuição, né? Também, olha só, a BL de 64 mil, terreno de 142 mil, tem potencial também. Contrato atípico, isso já me deixa mais tranquilo, né? Por ser um imóvel prazo de 15 anos. Ele começou lá em 2013, vai até 2028. E por ser um imóvel um pouco mais afastado e tal, uma localização não tão na cara do gol, né? Aqui o Itupeva, também mesma coisa, não é muito próximo de São Paulo. Olha lá, do lado da Natura, olha lá, Natura e o Itupeva. Mesma coisa, o potencial de expansão interessante. E o nível aí altíssimo de especificações técnicas, né? Temos aqui o Briscoe Contagem, esse aqui já é last mile, bem próximo de BH, 19 km de BH. É um centro de distribuição. Olha só a ABL e a área de terreno, né? Muito potencial aqui que tem nesse fundo. Temos o Resende, que é para mim uma das piores localizações, ó, 158 km de São Paulo, dos 300 praticamente 158 do Rio, 300 de São Paulo praticamente, fica na meiuca entre os dois, né? Enfim, a gente vê tem um certo potencial de expansão, também é um centro de distribuição. Vamos lá, Canoas, 20 km de Porto Alegre, last mile, contrato típico, centro de distribuição, enfim, vocês estão vendo aí o nível dos imóveis. Temos esse aqui, Londrina, bem próximo aí da cidade, né? 12 quilômetros do aeroporto, contrato atípico, enfim. Temos esse aqui do Mercado Livre, lá em Lauro de Freitas, lá pertinho de Salvador, ó. Salvador tá aqui, ó, aqui para baixo. O aeroporto de Salvador tá aqui. Aí Lauro de Freitas aqui para cima. Então é só pegar essa rodovia aqui. Tá em Salvador pertinho, é coisa de 23 quilômetros, é muito próximo. Muito próximo mesmo. Então a gente vê contrato típico, uma BL também legal, né? Se comparar aqui com o potencial de expansão. Tem o Museu de Energia Solar, olha lá. Bem interessante. E, cara, é isso. Esse tipo de relatório, pessoal, é mais pra gente ter uma aproximação aí com os imóveis, puxar um pouco das características e tal. Poderia ser mais completo esse relatório? Poderia de fato ser algo melhor, mais bem elaborado, mas essa é a pegada do Briscoe.
Galera, eu acho esse fundo ele bem interessante. Ele é bem zagueirão de carteira, bem defensivão e tal. Ele cumpre a sua função e os rendimentos vêm crescendo de forma aí, interessante nos últimos meses. Aí de um ano para cá, o rendimento melhorou bem. Enfim, é um fundo que tem um potencial bem interessante. Então, eu estou bem curioso para ver, né? Tem tempo que ele não faz emissão. Eu estou curioso para ver no momento que ele consiga emitir, o que ele vai fazer, o que ele vai comprar, quais vão ser as movimentações que o fundo vai vir fazer, beleza? Então, fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.